Permitam-me que saúde em particular o Sr. Presidente da Assembleia Municipal do Porto, o professor Sebastião Feio, o Sr. Reitor da Universidade da Maia, professor José Ferreira Gomes, a Sra. Presidente da Universidade Católica do Porto, a professora Isabel Braga da Cruz, a Sra. Professora Elisa Ferreira, em representação do diretora da Faculdade de Economia do Porto, e nestas pessoas eu quero saudar toda a comunidade académica da região, em particular a comunidade académica em que se formam os economistas. Também queria saudar em particular o Sr. Presidente da Assembleia, da Associação Empresarial do Porto, o Dr. Luís Miguel Ribeiro, e também, muito em particular, o Sr. Presidente da Confederação de Empresas da Galiza, o Dom Juan Manuel Vieites, e também, muito em particular, a Sra. Bastonária da Ordem dos Assistentes Sociais, a Dra. Fernanda Rodrigues, e por seu intermédio também aproveitar para saudar todas as ordens profissionais e particularmente as delegações da região. E também saudar a Sra. Cônsul da Gola, a Dra. Dulce Gomes, da Cônsul-Geral de Angola, exatamente, a Dra. Dulce Gomes. Bom, eu queria começar, se me permitem, por saudar e agradecer todo o contributo dos membros que agora saem, deram à projeção da Ordem, não apenas da Ordem, mas também todo o contributo que deram para a dinamização da economia, da sociedade do Porto e da reflexão em torno das questões económicas e, sobretudo, o papel que desempenharam em termos da mobilização dos economistas e da defesa da classe profissional dos economistas. Queria dar uma saudação muito particular e muito especial ao nosso presidente cessante, o Jorge Dias, a quem eu desejo as maiores felicidades nas novas funções que vai desempenhar, mas também a quem agradeço todo o papel que desempenhou nestes últimos tempos, nestes 3 anos, em que esteve à frente da Delegação Regional do Norte. E por seu intermédio quero saudar todos aqueles que participaram nos órgãos sociais, nos órgãos sociais regionais, mas também, enfim, não é propriamente o melhor momento, mas queria aproveitar também para agradecer a todos os representantes na Assembleia Representativa e a todos membros dos colégios de especialidade, que aliás também tiveram a oportunidade de tomar posse aqui nessa cerimónia. Queria também, muito em particular, saudar aqueles que se disponibilizaram, agradecer o seu contributo para enfrentar um novo desafio. Aliás, este desafio que nós temos pela frente é um desafio, de certa maneira, inesperado. Ou melhor, começa com um ano de antecipação relativamente àquilo que seria natural. E porquê? Eu peço desculpa, que eu estou com a voz um pouco afetada, mas espero conseguir ir até ao fim, mas para dizer que estas eleições são eleições antecipadas em resultado das alterações legislativas recentemente aprovadas na Assembleia da República e que determinaram que isto tivesse que acontecer. Enfim, não sei se todos sabem, mas os estatutos das ordens profissionais não são da responsabilidade das Assembleias Representativas específicas, são da responsabilidade da da Assembleia da República, e é por isso é que somos associações públicas profissionais, na medida em que temos competências delegadas do Governo para promover a autorregulação da profissão e garantir que a profissão é exercida com competência, com qualidade e com ética. E o nosso grande objetivo é sempre o interesse público, salvaguardar a defesa do interesse público. Também quero dizer que vamos ter que trabalhar nos próximos tempos com órgãos aos quais não estávamos propriamente habituados. Em particular o Conselho de Supervisão, e para terem uma ideia, o Conselho de Supervisão agora é composto por uma maioria de membros externos, em si não tem absolutamente nada de mal, pelo contrário, é uma forma
de ligação à sociedade, mas coloca desafios, obviamente, em termos daquilo que vai ser o relacionamento. Temos de ter uma maioria de membros externos, ainda estamos em Constituição, porque são 2 eleitos externos, 2 eleitos internos e um quinto que é cooptado por estes 4, e para completar vamos ter a figura do provedor dos interesses dos destinatários finais dos serviços. E este provedor, que em princípio, como o seu próprio nome indica, irá salvaguardar o modo como os serviços são prestados aos utilizadores, ou seja, como é que os economistas trabalham, às entidades para as quais trabalham, esse provedor vai ser escolhido pelo novo Conselho de Supervisão e o seu nome será indicado ao bastonário, através do qual ele tomará posse e integrará o Conselho de Supervisão sem direito a voto. Portanto, um novo órgão que eu espero que venha a ter, de facto, um papel importante em termos da vida da Ordem, mas vamos nos ter que habituar a trabalhar neste novo contexto. E também o Conselho de Disciplina. Nós antes tínhamos um Conselho de Supervisão e Disciplina que estava unido e a partir de agora vamos ter um Conselho de Disciplina que também é composto não por uma maioria externa, por uma maioria interna, mas em que tem também colegas nossos, membros externos, que foram integrados precisamente nesse Conselho de Disciplina. Eu queria também fazer uma saudação muito particular ao Sr. Presidente da Direção da Delegação Regional, o meu querido colega, professor Carlos Brito, e saudar a intervenção que fez. Eu acho que a sua intervenção foi ótima, traçou bem aquilo que devem ser os objetivos para a Delegação Regional, mas também para dizer que se enquadram perfeitamente, que se integram dentro daquilo que são as orientações mais gerais para a Ordem e que, aliás, foram sufragadas em recentes eleições. E agradecer também as palavras que disse em relação a mim. Fiquei muito sensibilizado e, digamos que eu direi que há aqui também uma reciprocidade. Aquilo que disse em relação a mim, eu também quero dizer em relação ao Sr. Presidente, também que encontrará nos órgãos nacionais e de mim em particular toda a lealdade para que possa exercer com plenas capacidades as responsabilidades que agora assumiu. Também, na sua pessoa, me permita saudar todos os membros dos diferentes órgãos, e em particular a senhora Presidente da Assembleia Representativa, da Assembleia Regional, mas também não deixa de ser uma Assembleia Representativa, não é verdade seja dita, também não deixa de ser. E por todos os membros da delegação e da Assembleia Regional, também os meus agradecimentos e os meus votos de exercício de bom trabalho. Nós todos, de modo geral, eu quero dizer que voltámos à condição de uma lista única, que foi sufragada recentemente nas eleições, única, é evidente, cada um com as suas responsabilidades próprias, ao nível dos diferentes órgãos de responsabilidade. Mas na eleição anterior houve uma novidade na nossa Ordem, foi o aparecimento de 2 listas. Quero dizer que foi ótimo, acho que foi um acontecimento notável que permitiu também fazer uma reflexão profunda, enfim, sobre orientações para o desenvolvimento do nosso trabalho, mas também queria saudar que ao longo destes 3 anos, e não obstante os representantes ao nível dos diferentes órgãos terem tido origem nas 2 listas, houve uma capacidade notável de convergir, de discutir, de encontrar as melhores soluções para definir os destinos da Ordem, e foi sem esforço absolutamente nenhum que no final todos convergimos para a apresentação de uma lista única. Acho que é notável, acho que é o exemplo de como devemos trabalhar, em que devemos colocar de lado todas as diferenças de caráter político, partidário, ideológico e procurar mobilizar a classe profissional dos economistas em torno daquilo que é o exercício das suas responsabilidades, mas também em torno de uma preocupação
que deve ser a fundamental, que é a defesa do interesse público. E, portanto, este é um espírito que deve unir todos os economistas, para além do espírito de corpo profissional, não no sentido corporativo, mas na defesa, na garantia da qualidade, da responsabilidade e da ética com que a profissão é exercida aos mais diferentes níveis e que, portanto, por esse facto, nós possamos desempenhar a nossa principal função, que é a defesa do interesse público. E gostaria de sublinhar este aspecto. Nós também fomos eleitos, precisamente neste contexto, na base de três princípios ou três grandes orientações, que é, por um lado, continuar o trabalho, por outro lado, consolidar os resultados que foram alcançados e, por outro lado, também aprofundar tudo aquilo que foi feito, evidentemente, num novo contexto. E, precisamente, o novo contexto, não vou dizer grande coisa sobre ele, porque todos sabemos que é extremamente complexo, extremamente incerto, quer no plano interno, quer no plano internacional. E, portanto, temos que estar preparados para tudo o que vier aí. E como já tiveram a oportunidade de assistir, de presenciar, todos os dias nós temos novas surpresas, novas realidades, e reparem que isso por um lado, evidentemente, temos uma certeza, que é a incerteza, é desafiante, mas por outro lado também acho que devemos encarar isso, é desafiante para a nossa própria missão e, portanto, temos que estar à altura dela. E neste contexto, o papel dos economistas torna-se mais importante. E é isso que eu queria dizer. Eu há pouco tive a oportunidade de chamar a atenção para a importância de fazer convergir os economistas em torno de princípios de utilidade pública e reparem que é preciso que nós tenhamos essa responsabilidade daqui para a frente. E como economistas, nos diferentes locais de trabalho, a nível micro, das empresas, a nível das instituições, da administração pública, na academia, nós saibamos contribuir para encontrar as melhores soluções para os problemas que seguramente vamos ter pela frente. Nós elegemos 3 eixos fundamentais de intervenção para o próximo mandato, que aliás estão plasmados no próprio programa de atividades da Delegação Regional, que é o primeiro eixo de intervenção, é o reforço da coesão, da identidade e do reconhecimento social dos economistas. Isto é um trabalho fundamental que nós, enfim, temos que fazer e para o qual nos comprometemos. O segundo é o da afirmação da ordem na sociedade, e não vou dizer muito mais daquilo que já disse, só queria chamar a atenção por 2 aspectos que estão relacionados com aquilo que eu disse antes, relativamente à responsabilidade dos economistas, mas eu acho que adquire uma importância fundamental no contexto atual, que é, primeiro desafio que os economistas têm pela frente, é contribuir para a introdução do vetor estratégico na nossa sociedade, na nossa economia. Aliás, não é só em Portugal que isso faz sentir, os responsáveis europeus atuais, ao fim destes anos todos, reconheceram que efetivamente é preciso mudar as agulhas, reintroduzir a estratégia, pensar na reindustrialização, pensar no reforço da sustentabilidade das suas opções, que eram palavras que, enfim, não se ouviam falar muito há alguns anos, e penso que neste contexto daquilo que são os desafios da Europa, Portugal também tem que participar. Mas tem que participar não apenas, e tem, obviamente, que se inserir no projeto geral, mas também tem que olhar para si próprio, para as suas necessidades e para a forma também de valorizar a sua posição no contexto europeu e no contexto global que nós estamos a atravessar. Portanto, esta primeira ideia de contribuir para a introdução do vetor estratégico, para resolver muitos dos problemas, não é? Todas as discussões em torno da alta velocidade, do aeroporto, são apenas expressão da nossa incapacidade de tomar decisões e isso é dramático. Isso é dramático para nós e isso foi dramático para a Europa, aliás, bem patente no relatório Mário Draghi, que faz um diagnóstico de facto implacável, que toda a gente sabia, mas ninguém verdadeiramente ousava falar diretamente sobre isso, mas não apenas do relatório Draghi, já antes com o relatório Letta, isso já tinha vindo ao de cima. No fundo, o relatório Draghi é um aprofundamento, uma continuidade e um aprofundamento de uma reflexão que já vinha sendo produzida. Mas isto só aumenta, de facto, a nossa responsabilidade.
E um segundo vetor em que eu queria também fazer convergir a intervenção dos economistas é, neste contexto todo, reparem, bom senso é muito importante. E eu não diria que o bom senso seja uma coisa que abunde. E, portanto, que nós possamos também, com a nossa responsabilidade, introduzir este bom senso, ou contribuir para que haja bom senso na procura de soluções e na ação aos mais diferentes níveis, desde o nível de topo até ao nível da base, enfim, do agente económico. Terceira linha, ou terceiro eixo de intervenção, é o reforço da relação com os membros. Nós temos que fazer um grande esforço de relacionamento com os membros, aqueles que estão, mas também temos que fazer um esforço muito grande no sentido de atrair, sobretudo, os mais jovens. E por isso é que os representantes das instituições académicas que aqui estão presentes são uns veículos muito importantes para a compreensão, precisamente no domínio da formação em economia, da formação em gestão, em ciências económicas e empresariais, que haja uma grande participação das camadas mais jovens, porque é delas, de facto, que nós dependemos para construir o futuro. E, portanto, logicamente que a direção regional terá um papel forte, insubstituível, para cumprir este desidrato da mobilização dos jovens, mas também, atenção, quando eu falo dos jovens, nós também temos de cuidar e de dar atenção àqueles que já cá estão, porque logicamente também têm problemas, têm necessidades às quais a Ordem tem que saber dar resposta. Nós vamos ter muitos desafios, como eu disse, no plano da nossa afirmação na sociedade, e queria chamar a atenção para algo que também pode ter uma expressão no plano regional, que é, neste momento, aqui há pouco tempo, foi constituída, penso que é uma coisa inédita em termos da sociedade portuguesa, que é a criação da Fundação da Construção. E a Fundação da Construção é uma fundação que agrupa a Ordem dos Engenheiros, a Ordem dos Economistas e a Ordem dos Arquitetos, juntamente com 13 das maiores empresas de construção e de projeto, precisamente para refletir sobre os desafios que se colocam à construção em Portugal. Não apenas a construção propriamente dita, mas também o que está associado à construção, como habitação, como as políticas de habitação, é um dos temas fundamentais que nós vamos trabalhar. E, portanto, que este exemplo possa também ser replicado noutras áreas, na área da saúde e, sobretudo, penso que nós deveríamos pensar seriamente, e isso é uma das coisas que está no nosso programa de atividades, refletir sobre o ensino. E provavelmente nós estamos a enfrentar uma situação em que temos que pensar de alto a baixo todo o sistema de ensino em Portugal, de ensino e de investigação, desde a primária até, enfim, à academia e até para depois disso. Julgo que, mais uma vez, eu chamo aqui a atenção para o relatório Draghi, para a situação de atraso tecnológico em que está a Europa, para a debilidade em que nós nos encontramos em matéria dos próprios processos de integração, e julgo que a componente do ensino é fundamental, sobretudo se tivermos em conta os desafios da inteligência artificial. É algo que nos vai afetar, seguramente, e muito, não tanto que eu não estou muito preocupado com o desemprego, porque isto foi sempre assim em termos históricos, a desconfiança sobre a tecnologia, é evidente que terá efeitos a nível do emprego, mas, sobretudo, julgo que a inteligência artificial traz um potencial, uma nova ferramenta que nós temos que saber, com a qual nós temos que saber trabalhar e para a qual nós temos que nos adaptar de forma a tirar o melhor partido dela e evitar os aproveitamentos menos bons da inteligência artificial. Mas é um desafio muito grande que temos pela frente e nós, uma das iniciativas que vamos levar à frente é precisamente propor uma reflexão sobre o ensino das ciências económicas e empresariais em Portugal, em contexto com aquilo que está a ser feito a nível geral e particularmente a nível da Europa. Também queria salientar uma coisa que vai acontecer este ano, para o qual eu queria colocar o desafio à Delegação Regional, que é o nosso Congresso Nacional. Nós estamos a viver um ano, o Congresso Nacional é 2 em 2 anos, nós já definimos que o Congresso terá lugar no último trimestre de 2025,
E é um desafio que eu coloco também, é que a delegação regional possa, dentro das suas atividades, enquadrar e preparar o Congresso Nacional que terá lugar no final do ano. Quero dizer e quero terminar, não me quero alongar muito, para dizer que podem contar com a Direção Nacional, com os órgãos todos da Ordem e podem contar muito em particular com o bastonário para a realização dos vossos projetos. E, portanto, resta-me agradecer a oportunidade de estar aqui, participar nesta cerimónia, que é muito importante, e quero desejar uma vez mais as felicidades a todos, exprimir o meu agradecimento e, naturalmente, às pessoas que aqui estão, também quero renovar as minhas saudações, os meus votos de felicidades e de sucessos. Muito obrigado.